gente tem tempo ainda? Que horas são? Temos 5 minutos. Pronto, é o tempo de fazer essa questão aqui. Questão 165. O resultado, deixa eu pegar meu apontador a laser aqui. Aí. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Então tá aqui, ó, o gráfico. Agora nas eleições a gente vai morrer de ver isso aqui, né? Um saco. Mas vamos embora. Então tem aqui, ó, candidato A, candidato B. Candidato A, né, tem preferência de 70% dos votos, né, dos eleitores, e o candidato B, 30%. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, no gráfico, isso aqui era para ser gráfico 2, né? Acho que eu cortei na hora de... Eita! Se eu conseguir... Vou conseguir. Não, vou não. Enfim, gráfico 2. Na hora de apresentar no jornal, o pessoal cortou o gráfico aqui. Apesar de os valores representados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, né, os dados estão corretos. Ó. O candidato A está com 70% e o candidato B está com 30%. Está igualzinho, né? Os dados estão corretos, iguais aos do gráfico 1. Apesar desses valores estarem corretos, já conferimos, e a largura das colunas ser a mesma, joia, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. De fato, olhando assim, você observa, né, visualmente que o candidato B está em desvantagem, mais desvantagem do que ele realmente está. Parece que ele tem bem menos intenção de voto, né? Olha só. Então, houve, de fato, prejuízo visual. A diferença, veja só, entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 parece complicado, mas você vai ver que não é. O que é que a questão pede? A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Beleza, professor. Mas o que foi que a questão deu? As alturas das colunas A e B nos gráficos 1 e 2. Então, ele deu tudo para você fazer. Ele não está pedindo para você fazer milagre. E o que é que a gente tem que fazer, finalmente? Dividir. Aqui tem um espaço. Houve um erro de digitação. Dividir a altura da coluna B pela altura da coluna A no gráfico 1, neste gráfico, e subtrair pela divisão da altura da coluna B pela altura da coluna A no gráfico 2. Então, no gráfico 1, eu vou achar a razão entre B e A, achar esse valor, essa razão. Vou achar a razão entre B e A no gráfico 2 e vou subtrair um do outro. Só isso. Então, é o que a gente vai trabalhar agora nisso. Vamos ver como é? Muito fácil. Bora ver, então. Razão no gráfico 1, aqui de azul. Eu vou pegar a altura da coluna B. Qual é a altura da coluna B? Ó? 1, 2, 3. É 3 partes para 7 partes da coluna A. Amém? Então, a coluna B tem 3. E a coluna A tem 7. Isso aqui é a razão no gráfico 1. Já no gráfico 2, aqui embaixo, a gente tem uma parte do gráfico B, da coluna B, uma parte,
E do gráfico A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha só o prejuízo visual. No gráfico 2, o candidato B está 5 vezes menor visualmente. Enquanto que no gráfico 1 ele era 3/7 menor. Né? Então o que eu tenho que fazer é pegar esses dois valores e subtrair. O azulzinho menos o verdinho. 3/7 menos 1/5. Aqui, ó, o MMC entre 7 e 5. 7 e 5 são números primos. Então, o MMC entre eles é o próprio produto deles. 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 7 dá 5. 35 dividido por 5 dá 7. 5 vezes 3, 15. Repete o sinal que tem aqui, que é de menos. 7 vezes 1, 7. Eita, 15 menos 7 eu sei que dá 8. E lá embaixo só repetiu 35. Pronto, morreu Maria Preá. 8, 35 avos, que está lá na letra E. Vocês entenderam esse lance aqui, de que no gráfico 1, a coluna B ela tem 3 partes, enquanto na coluna A ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Todos entenderam, né? E que no gráfico 2, analogamente, eu tenho uma parte para a coluna B e tenho 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, para a coluna A. Então, a razão, né? 3 sobre 7, 1 sobre 5. Subtraindo, é MMC, conta de, sei lá, 7º ano. Show de bola? Alguém não entendeu? Bom, aqui no chat não tem Show de que sim, bola. né? Show de bola. Eu tinha mais uma questão para fazer, só que aí essa questão realmente é muito longa e é mais difícil, considerada de nível difícil. Vou deixar para a próxima semana, para a gente não estender muito, né, Joelson? Na próxima semana eu vou fazer 2 e você faz 2, né? Porque a Isso. gente calculou 6 questões e não deu tempo, né? Obrigado por assistir. Bom estudo.